Dando continuidade ao nosso estudo Humor, Afetos e Temperamentos, segunda parte, que trata das emoções e sentimentos, são os comportamentos responsáveis pela reação aos estímulos provocados pelo meio ambiente. Vamos ver primeiramente as diferentes emoções humanas. Então, quando nós falamos em emoções, nós temos as chamadas emoções básicas ou emoções primárias. As emoções básicas e primárias, em primeiro lugar, elas são genéticas, ou seja, já nascemos geneticamente preparados para sentir essas emoções. Elas são biológicas, porque estão localizadas no sistema límbico e normalmente produzem efeitos fisiológicos. Elas são pré-organizadas, quer dizer, nós já temos essas emoções porque é uma herança filogenética. Só que essas emoções, elas podem ser condicionadas, doutrinadas, moldadas, modeladas. Então, elas podem sofrer alterações em função do ambiente sociocultural e também em função das experiências pessoais do indivíduo. E normalmente as emoções básicas ou primárias são experienciadas ainda na infância, se bem que algumas delas podem ser experienciadas até mesmo no período intrauterino na vida da criança. Agora temos também as emoções secundárias, que são genericamente chamadas de sentimentos. Os sentimentos não são genéticos. Nós não nascemos com sentimentos, nós nascemos com emoções. Os sentimentos vão sendo doutrinados, moldados ao longo da nossa vida. Reparem que os sentimentos podem ser a potencialização de uma emoção primária. Os sentimentos podem resultar da junção de duas ou mais emoções primárias e até emoções primárias com outras secundárias. E também os sentimentos podem resultar da junção de emoção primária com instinto ou com padrões sociais diversos, como, por exemplo, o próprio conceito de amor varia muito de cultura para cultura. As emoções secundárias ou sentimentos também são biológicas, também estão localizadas no sistema límbico, no córtex cerebral e influenciam todo o sistema somatosensorial e, consequentemente, produzem efeitos fisiológicos diversos. Reparem que os sentimentos, as emoções secundárias, podem ser adquiridas e moldadas por influência sociocultural e são experienciadas ao longo de toda a vida, desde a vida de criança até mesmo na vida adulta. É importante destacar ainda, antes de continuarmos em frente, que existem as chamadas emoções intuitivas ou emoções instintivas, que são os instintos propriamente dito, que já foram estudados na disciplina 08. Quando nós falamos a respeito de emoções, existe uma escalinha de emoção. Nessa nossa escalinha, nós temos as emoções básicas. Básicas por dois motivos. Primeiro, porque elas servem de base para todas as demais emoções que nós estaremos abordando. E, em segundo lugar, porque essas emoções básicas já podem se manifestar na vida da criança até mesmo no período intrauterino. As emoções básicas são 4. A primeira e a mais importante de todas é o medo. Sem medo, nós simplesmente não sobreviveríamos. O medo é altamente importante para que nós reajamos aos estímulos ambientais e buscamos proteção em caso de perigo. Se nós esperamos algo ruim e o algo ruim acontece, o medo vai ser potencializado. Mas se nós esperamos algo ruim e o algo ruim não acontece, então nós vamos sentir alívio. Observe, então, que medo é a mais importante das emoções básicas e o oposto do medo é o alívio. Por outro lado, a criança no útero da mãe ainda, ela pode estar se sentindo satisfeita, se sentindo feliz.
Ao longo da nossa vida, se nós esperamos algo bom e o algo bom acontece, nós vamos sentir felicidade. Mas se nós esperamos algo bom e o algo bom não acontece, nós vamos sentir frustração. Então, na escalinha das emoções básicas, repare que nós temos dois extremos. Medo, o oposto do medo, alívio. E o outro extremo, felicidade, e o oposto da felicidade é a frustração. O que eu quero chamar a atenção é que essas quatro emoções já começam a se manifestar mesmo no período intrauterino e vão se manifestando ao longo de toda a vida da criança e também do adulto. Nós já nascemos geneticamente preparados para sentir essas emoções básicas. Além das emoções básicas, existem também as emoções primárias. Toda emoção básica é primária, mas existem emoções primárias que não são básicas. O que interessa é que todas elas são filogeneticamente herdadas. Já nascemos preparados para sentir, além do medo, sentir também raiva ou ira, tristeza, culpa, vergonha, inveja, ciúme, desinteresse, perda, nojo, frustração. Repare que nós só falamos até agora de emoções que aparentemente parecem ser negativas, mas não são, não. Depois vem as chamadas emoções positivas: alívio, surpresa, interesse ou curiosidade, aceitação, prazer, alegria, amor, satisfação e felicidade. Uma pequena explicação nessa escala que nós estamos abordando. Todas as emoções são úteis, são necessárias, são boas, são indispensáveis. Nós precisamos delas para reagir aos estímulos ambientais. Observe que nessa tabelinha aparece a expressão ali perda e a expressão frustração. São duas emoções extremamente relacionadas e muito importante em todo o aconselhamento, em todo o tratamento psicoterapêutico. Observe também nessa escalinha que nós temos satisfação e felicidade. Na realidade, essas duas emoções são bastante relacionadas e fica difícil de saber quando a felicidade passa a ser satisfação ou quando a satisfação passa a ser felicidade. Agora, observe também que nós temos a emoção aí listada, amor. A esmagadora maioria dos estudiosos do assunto não classificam o amor como uma emoção, e sim como um sentimento. Está listado aqui o amor apenas para efeito didático. Mas eu, pessoalmente, também não classificaria o amor como uma emoção, e sim como um sentimento. O que interessa é saber que todas essas emoções em si são filogeneticamente adquiridas, mas elas não se manifestam na nossa vida tudo ao mesmo tempo. Ao longo da nossa vida, essas emoções vão se manifestando. Já no final da primeira infância, início da segunda infância, todas elas já terão se manifestadas em nossa vida e todas elas já terão sido, de alguma maneira, condicionadas, doutrinadas, moldadas, modeladas. São filogeneticamente adquiridas, mas são altamente condicionadas por estímulos socioculturais e também pelas experiências pessoais do próprio indivíduo. Acabamos de falar sobre as emoções primárias. Na realidade, não há uma concordância geral entre os vários estudiosos do assunto a respeito de quais são, de fato, as emoções primárias. Listamos 20, incluindo o amor, mas todos devem se lembrar, no ano de 2015, do engraçadíssimo filme da Disney e da Pixar, intitulado Divertidamente, onde 5 emoções disputavam o tempo todo o domínio da mente de uma menina. Eram o medo, sempre procurando fugir de tudo, a ira com a sua cara vermelha, sempre pronto para estourar,
a tristeza com a carinha azul, sempre pessimista, o nojinho verde, sempre procurando demonstrar uma apatia com relação a tudo, e a alegria, sempre divertida, sempre procurando estar de bom humor. Embora essas 5 emoções listadas no filme sejam realmente emoções primárias, mas nós não podemos dizer de fato que são apenas essas 5, embora não haja uma uniformidade nos autores a respeito desse assunto. Observe ainda que todas essas emoções primárias, elas podem gerar emoções secundárias, que nós chamamos de emoções secundárias positivas. Por exemplo, o medo pode gerar em nós o respeito, a reverência, a ansiedade positiva. A ira ou raiva pode gerar o sentimento de justiça, de tolerância, de benevolência. A tristeza pode gerar sentimento de conforto emocional, altruísmo, empatia. A culpa pode gerar sentimento de pesar, de arrependimento. A vergonha, sentimento de arrependimento, tolerância, humildade. Inveja pode gerar em nós dedicação, devoção, altruísmo. Ciúme pode gerar zelo, amor. Tá? Desinteresse pode gerar empatia, simpatia. Perda pode gerar benevolência, luto, altruísmo. O nojo pode gerar dó, compaixão, dedicação. A frustração pode gerar mansidão, paciência. O alívio pode gerar calma, tranquilidade, paciência. A surpresa pode gerar expectativa, excitação, alvoroço. O interesse, empatia, simpatia, confiança, amor. A aceitação pode gerar confiança, satisfação, gratidão. O prazer gera alegria, contentamento, gratidão, amor. A alegria pode gerar prazer, contentamento, gratidão. O amor pode gerar confiança, expectativa, ansiedade, zelo. A satisfação pode gerar conforto, calma, tranquilidade. A felicidade pode gerar satisfação, amor, expectativa, ansiedade. Observe que nessa relação de emoções secundárias positivas, existem muitas que podem ser geradas por várias emoções primárias ao mesmo tempo e até mesmo por emoções secundárias. Um exemplo, o próprio amor. Pode observar que amor pode ter sua origem no ciúme, amor pode ter sua origem no interesse, na curiosidade, pode ter sua origem no prazer. O amor pode ter origem no próprio amor em si. Então, observe que as emoções básicas, elas serão doutrinadas e darão origens a emoções secundárias positivas. Mas também nós temos as chamadas emoções secundárias, que muitas vezes nós chamamos de negativas. Por exemplo, o medo pode gerar insegurança, ansiedade negativa, angústia, susto, depressão, fobia, pânico. A raiva ou ira pode gerar intolerância, ódio, crueldade, vingança. A tristeza pode gerar mágoa, amargura, abatimento, aflição, melancolia, depressão, remorso. Culpa pode gerar mágoa, amargura, abatimento, remorso. Vergonha, insegurança, humilhação, inferioridade. Inveja pode gerar cobiça, excitação, inferioridade. O ciúme, cobiça, excitação, desconfiança. Desinteresse, desprezo, orgulho, arrogância, apatia. Perda pode gerar insegurança, inferioridade, luto. Nojo pode gerar asco, repulsa, aversão. Frustração pode gerar apatia, desânimo, decepção, desgosto. Alívio pode gerar tensão, decepção. Surpresa pode gerar susto, alvoroço negativo, aborrecimento. Interesse ou curiosidade pode gerar ciúme, inveja, cobiça, excitação. Aceitação pode gerar cobiça, insatisfação, ingratidão. Prazer pode gerar abrasamento, desprazer. Alegria pode gerar tristeza, excitação. Amor pode gerar excitação, cobiça, desconfiança.
Satisfação pode gerar insatisfação, desconforto, ingratidão. Felicidade pode gerar infelicidade, insatisfação e intranquilidade. Observe bem. Uma emoção não é boa nem ruim. Ela faz parte da própria existência humana. Uma emoção pode gerar sentimentos bons ou sentimentos ruins. Não importando se o sentimento é bom ou é ruim, entenda que tudo isso aí é necessário na nossa vida para que nós possamos apresentar algum tipo de reação aos estímulos ambientais. E observe que muitas vezes uma mesma emoção pode gerar sentimentos conflitantes. Uma mesma emoção, por exemplo, o amor, pode gerar aquela confiança, expectativa e ao mesmo tempo pode gerar desconfiança, tudo simultaneamente. Então, observe que essas emoções e sentimentos não atuam isoladamente, mas sempre atuam em conjuntos, os mais variados possíveis.